e abrir as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo de número 33. Ezequiel, capítulo de número 33. Nós vamos ver o verso de número 30 até o 32, e depois nós vamos dar ênfase no capítulo no versículo de número 31. Ezequiel 33, capítulo 33, versos de número 30. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Hoje nós tivemos aqui pela manhã uma consagração muito especial mesmo. A pena que muitos irmãos não puderam estar conosco aqui, mas Deus usou grandemente o diácono Ebenezer para estar nos ministrando a palavra, e ele falou em Ezequiel, e aí eu falei com ele mais tarde, olha, não vou copiar tudo não, mas você me inspirou, e eu creio que Deus está trabalhando em nosso meio, e eu acredito que muitas coisas tem o Senhor para fazer com a nossa igreja. Ezequiel 33, verso de número 30. Ezequiel 33, 30 diz assim: quanto a ti, ó filho do homem, o teu povo, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um com o seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assenta diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não a põem em obra, isso é, não a praticam. Pois lisonjeiam com a boca, mas o seu coração segue a avareza. E eis que tu és para ele como canção de amores e canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obra. E você diz amém? Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos mais uma vez e vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai amado, eu te louvo, Senhor Deus, nessa oportunidade por estarmos diante, Senhor Deus, da tua igreja, com a missão, Senhor Deus, de pregar a tua palavra. Quero eu te pedir que mais uma vez o teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa estar, Senhor Deus, falando a tua igreja, independente do vaso. Deus, sabemos, Senhor Deus, e reconhecemos as nossas limitações, que nada podemos oferecer, mas eu creio que tu tem coisas grandes e maiores, Senhor Deus, a realizar, Senhor Deus, no nosso meio. Por isso eu te peço, fique à vontade para falar tudo aquilo que deseja. Ministra-nos, Senhor Deus, segundo a sua palavra. É a oração que a ti eu faço nesta hora, em um nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Bendito é o nosso Deus Todo-Poderoso, que nos permite mais uma vez estarmos aqui para aprendermos um pouco mais acerca da sua palavra. Queridos, esse texto que ora lemos, do livro de Ezequiel, ele fala sobre um conselho que o Senhor dá ao seu servo, o profeta, aonde ele, após defragar vários juízos sobre as nações ímpias que o Senhor havia de desterrar ou de infringi-las por elas haverem oprimido Israel, o Senhor vai falar ao profeta Ezequiel sobre a atitude dos seus compatriotas, de virem até ele para ouvir a palavra do Senhor por boca de Ezequiel. Ezequiel, como aprendemos hoje pela manhã, ele era um jovem sacerdote que fora levado para o cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor venceu a nação israelita, e ali, agora apenas o reino do sul, levando uma grande parte dos nobres, dos pensadores, dos sacerdotes, dos profetas, das pessoas da elite de Israel. Ezequiel fora levado numa dessas levas por Nabucodonosor, e como ele não pertencia à classe nobre, ele fora colocado no assentamento dos judeus em Babilônia, junto ao rio Quebar. E no ano que ele completou os seus 30 anos de idade, quando ele haveria de começar a realizar o seu ministério sacerdotal, Deus então toma ele e começa a usá-lo como profeta. E ele vai usar a expressão: veio a mim a palavra do Senhor. E ele começa em todo o decorrer do livro a falar sobre o motivo do cativeiro,
que o motivo não era outro, senão a desobediência do povo em quebrar os mandamentos, o conserto do Senhor, em desobedecer tudo aquilo que nós temos aprendido aqui nas quartas-feiras, no panorama bíblico, sobre a vontade de Deus para a vida do seu povo Israel. E agora ele vai chegar no capítulo de número 33, que é um capítulo que divide praticamente o livro, encerrando ali uma das sessões da divisão do livro de Ezequiel, aonde nós vemos nesse capítulo 33, Ezequiel ele recebendo uma mensagem do Senhor falando sobre a responsabilidade pessoal do seu povo, e a convocação que Deus fez a ele como atalaia sobre Israel. E ele, aqui no capítulo 33, que eu sugiro que você leia todo o capítulo 33 em casa, para entender tudo isso, Deus vai chamar Ezequiel e falar que ele tem uma função de atalaia, um atalaia espiritual, assim como um atalaia militar. Ele tinha uma função diante da cidade, de anunciar a palavra do Senhor, para que vindo a guerra, vindo a espada, caso o atalaia não tivesse o compromisso de falar a palavra de anúncio, de vinda de juízo sobre a nação, aqueles que viessem a ser pegos de surpresa morreriam na sua iniquidade, mas o sangue haveria de ser requerido do atalaia. Mas o Senhor então fala, olha, mas se o atalaia ele tocar a trombeta, der o aviso, comunicar que vem a espada, e aquele que recebeu e ouviu o aviso, ele não se preparar, ele não fugir, ele não tomar nenhuma atitude para não cair nas mãos dos inimigos, o seu sangue cairá sobre sua cabeça, mas eu não requererei do atalaia, porque ele deu aviso. Mostrando assim no capítulo 33 algo muito interessante, a responsabilidade dos que ouvem, a responsabilidade daqueles que são convocados a falar, porque se negligenciarmos como ministros de Deus o nosso dever de anunciar a palavra do Senhor, o Senhor vai requerer de nós. O Senhor vai requerer de nós. Paulo ele usou a seguinte expressão: quando eu prego o Evangelho, ele não tenho do que me exaltar, porque foi-me imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Paulo ele entendia a responsabilidade. Então nesse capítulo 33 nós vemos aqui a responsabilidade dos que ouvem, a responsabilidade daqueles que anunciam. Nós vamos ver aqui algo muito interessante que nós lemos no início, na leitura introdutória do culto, sobre que Deus não dá crédito no céu para aqueles que fazem o bem, como também não imputa a maldade sobre aqueles que fazem o mal quando estes assumem uma atitude diferente. O Senhor vai falar, como nós lemos no início, se o justo que pratica a justiça, confiar na sua justiça e se desviar da sua justiça, praticando a maldade e morrer na sua maldade, não se lembrará, nem se trará à memória toda a justiça por ele feita, mas na maldade com que ele morrer, essa maldade lhe será imputada da mesma sorte. Se o ímpio, ele com toda a impiedade que vier a ter praticado, ele é justo, a lei da vida, e ele vier a morrer na sua justiça, de todos os seus pecados anteriormente cometidos não serão lembrados, o que mostra uma coisa muito importante: Deus vai tratar conosco na medida em que nós nos posicionamos diante dele. E aí vem algo muito interessante, falando ainda nesse capítulo 33 sobre a segurança que os israelitas eles estavam iludidos de pensar que por haverem ficado na terra, não ter sido ainda levado cativos para a Babilônia, porque Nabucodonosor levou a nação em 3 levas. Os que haviam ainda ficado na terra, eles diziam: ora, a terra fora dada a Abraão, que é um só, e nós somos muitos. Então, com certeza, o Senhor não vai tirar a sua promessa de nós. Só que aí o Senhor usa o profeta Ezequiel para falar o seguinte: olha, a segurança, a estabilidade, a permanência, o cumprimento da minha vontade, o cumprimento da minha promessa na vida de vocês, depende único e exclusivamente da vossa obediência, porque a palavra eu já tenho dado e ela foi empenhada, mas no entanto, se vocês não fizerem a parte de vocês, haverá de sofrer como sofreram aqueles que já foram levados para o cativeiro. Com isso acontecendo, as coisas acontecendo à medida que Ezequiel vai falando, a cidade de Jerusalém cai defragada por Nabucodonosor, por uma das suas levas. A gente vai ver que as profecias de Ezequiel começam a se cumprir, e o povo que ouvia isso, que via e reconhecia Ezequiel agora como um profeta, começou a frequentar a sua casa, começou a frequentar ali a sua sala de estar, buscando sempre ouvir da parte do profeta Ezequiel uma palavra da parte do Senhor.
E, no entanto, Ezequiel ficou famoso cativo, mas famoso entre os cativos, como aquele que tem a palavra do Senhor na sua boca. E as pessoas começaram a vir até Ezequiel para ouvir aquilo que o Senhor lhe havia falado. E Deus, para preservar a sanidade espiritual do profeta, ele vai até ele dar-lhe uma palavra, dizendo o seguinte: olha, as pessoas estão vindo a ti, os seus irmãos que estão cativos com você em Babilônia estão vindo a ti para ouvir a palavra do Senhor, mas, no entanto, o que está acontecendo é que eles não estão colocando em prática nada daquilo que você fala. Então, não pense em você, só porque eu estou te usando para falar ao meu povo a minha palavra, isso está mudando alguma coisa no coração deles. Porque, na verdade, eles estão se portando agora não como idólatras, como outrora na terra de Canaã. Agora estão se portando como verdadeiros religiosos. Pessoas que assumiram uma rotina religiosa e estão buscando ouvir a palavra do Senhor, mas, no entanto, isso não lhe está surtindo efeito nenhum em suas vidas, porque entra por um ouvido e sai por o outro. Deus está falando ao profeta: olha, eles vêm a ti como aqueles que gostam de ouvir uma boa canção de amores, como aqueles que tangem bem, como aqueles que falam e têm palavras aprazíveis. Ou seja, eles gostam da sua vibe, Ezequiel. Eles estão curtindo o seu ministério, eles estão olhando para você e falando assim: olha, que legal, que palavra boa, olha, você é um cara que tem conceito, você é um cara que cresceu no conceito aqui do povo e as coisas estão funcionando, porque olha só, você é bem competente. Mas, no entanto, eles não ouvem da parte de Ezequiel uma palavra de reflexão sobre aquilo que a mensagem de Deus na vida de Ezequiel estava fazendo na vida deles. Uma coisa é você descer do altar e ouvir o seguinte: olha, que palavra maravilhosa, pregou muito hoje, olha, isso é bom demais, hein? Está subindo no conceito. Outra coisa é você descer do altar após pregar uma palavra e ouvir: olha, Deus falou comigo nessa noite e eu fui impactado por essa palavra e a minha vida não será a mesma. A Bíblia vai dizer que, assim como o crisol prova a prata e o fogo prova o ouro, o homem é provado pelos louvores que recebe. E muitas das vezes uma palavra que massageia o nosso ego, que exalta a nossa imagem, que exalta a nossa persona, não significa nada. Muitas vezes é uma tentação do diabo para tentar fazer com que nós venhamos desvirtuar-nos do nosso propósito ministerial, que continuar falando a verdade, doa quem doer, custe o que custar, agradando a uns, desagradando a outros, mas, no entanto, comprometido com aquilo que Deus nos manda falar. Deus então vai até o profeta e fala o seguinte: eu não quero que você caia no gosto do povo, eu não quero que você fale palavras bonitas, que eles se agradem, que eles gostem de te ouvir, porque isso não está causando nenhum tipo de confronto, não está causando nenhum tipo de mudança na vida deles. Então, entendendo essa proposta do texto que nós lemos, eu quero salientar algo muito importante acerca da mensagem de hoje: o perigo de uma religiosidade fria e desassociada da comunhão com Deus, que era isso que o povo israelita em Babilônia estava vivenciando. Eles estavam vivenciando uma vida religiosa apática, fria e completamente desassociada, descomprometida com a palavra do Senhor. Volte os seus olhos ao texto do capítulo de número 31. Aonde a palavra do Senhor a Ezequiel diz assim: eles vêm a ti como o povo costuma vir. Ele vem a ti como o povo que costuma vir. Primeiro perigo que nós corremos ao nos tornarmos religiosos, apáticos e espirituais, é banalizarmos o sagrado como se fosse algo comum. O Senhor diz assim: olha, eles vêm a ti como o povo que costuma vir.
Para eles se tornou algo rotineiro, costumais, que faz parte de uma rotina semanal, faz parte de uma rotina mensal, mas que não tem propósito nenhum. Eles vinham até Ezequiel como que para ouvir um poeta, como que para ouvir um simples cantor secular, um homem que possui uma boa oratória, mas no entanto não tinha nenhum tipo de comprometimento no culto que eles estavam indo oferecer a Deus. Porque foi na casa de Ezequiel, junto ao rio Quebar, durante o período do cativeiro babilônico, que foram criadas as sinagogas, que nós vamos ver no tempo de Jesus. Foi ali onde foi instituída ali aquele momento de sinagoga, pela ausência do templo, que eram reuniões nos lares. Mas, no entanto, o povo ia até a casa de Ezequiel por costume. Não ia mais lá para ouvir a palavra de Deus, para saber o que realmente Deus estava querendo falar com eles, porque eles não estavam comprometidos com o Senhor nesse nível. No livro de Deuteronômio, como nós temos estudado aqui às quartas-feiras, nós aprendemos como deveria ser o culto ao Senhor. O culto que o Senhor, ensinado por Moisés, ele deveria ser um culto sagrado, aonde as pessoas se achegavam diante de Deus com temor e reverência, aonde as pessoas tinham aquele sentimento de estar num ambiente de culto, aonde a presença de Deus se manifestava de maneira sobrenatural, e isso trazia um impacto para aqueles que estavam ali ouvindo. Deus, quando se revelava pessoalmente, através da teofania, como nós aprendemos, quando ele se manifestava, ele falava o seguinte: olha, tira as alparcas dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Não é que o território se tornou santo por uma transubstanciação da natureza, não, mas porque a presença do santo santificava o ambiente. A presença de Deus torna esse lugar aqui sagrado, e muitas vezes nós vimos como povo que costuma vir, ou seja, que por costume viemos e não fazemos diferença da casa do Senhor como de um clube qualquer onde nós possamos frequentar. As pessoas muitas vezes estão vindo na igreja como se estivessem indo a um clube social, aonde eles estão indo ali para se encontrar com os seus amigos, com a sua rede de amizade, uma rede de apoio, mas no entanto não vem para ter um encontro com Deus, porque perderam o senso do sagrado, perderam o entendimento acerca daquilo que é um culto, perderam o sentido daquilo que é estar verdadeiramente na presença do Senhor, banalizaram o sagrado, tornando algo comum, e não pode ser assim. No livro de Isaías, no capítulo 1, versículos 12 ao 14, o Senhor vai dizer o seguinte: olha, quando vindes comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesse pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para a minha abominação, as luas novas, os sábados, a convocação das assembleias, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene, as vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já são pesadas demais para mim, eu estou cansado de as sofrer. Sabe, Deus odeia esse tipo de culto morno, um culto onde as pessoas vêm e não fazem diferença entre estar aqui e estar lá fora, porque perderam o sentido do que é estar na presença de Deus. Como diz o Senhor Ezequiel, eles vêm como costumam vir, vêm por hábito, vêm por tradição, vêm por costume, mas não vem com um propósito espiritual, aonde já sai de casa dizendo: hoje eu vou na noite naquela igreja, e Deus vai falar comigo de uma maneira poderosa. Hoje eu vou na presença do Senhor para ouvir uma resposta de Deus. Querido, não tem nada que incomode mais o Senhor. O Senhor falou: quisera alguém fechasse a porta do templo, para que parasse de acender o fogo sobre o meu altar. E as pessoas não estão fazendo pouco caso da presença do Senhor. As pessoas estão fazendo pouco caso da presença do Senhor. O Senhor falou, através de João, à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, quando ele começa a dizer o seguinte: olha, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o primeiro da criação. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim, porque tu és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Não tem nada que Deus odeia mais do que uma pessoa apática e indiferente à sua presença no ambiente de culto. Deus falou o seguinte: olha, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem dera você fosse frio, porque a pessoa fria sabe que é fria, ela sabe que não está ali conectada com Deus, ela sabe que não está em comunhão com Deus. Mas a pessoa morna, ela acha que está, ela acha que é, ela se acredita como sendo, mas o Senhor está falando o seguinte: olha, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu quero dizer que não vai haver nenhum crente morno no céu. Não vai ter nenhum crente morno no céu. Não vai ter nenhum crente morno subindo para o céu. Porque aquela pessoa que é quente, ela é comprometida com Deus. E quando eu falo de fervor, de calor espiritual, eu estou falando daqueles que têm o seu coração embraseado pelo poder do Espírito Santo. Aquele tipo de pessoa que tem prazer em estar em comunhão com Deus. Aquele tipo de pessoa que tem prazer em falar com Deus. Hoje pela manhã nós estávamos num momento muito especial aqui na consagração e nós víamos como Deus estava comunicando com as pessoas aqui num nível espiritual. Gente, o que é impressionante é que quando Deus fala num nível espiritual, só os espirituais conseguem discernir. Quem é carnal fica prestando atenção no nível intelectual da prédica, mas no entanto, quem é espiritual consegue receber no seu coração, no seu íntimo, Deus falando com você, porque a Bíblia diz que o Espírito fala para aquele que tem ouvidos e não só para aquele que tem orelhas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E Deus está falando, mas você não está ouvindo. Deus está falando, mas você não está entendendo. Deus está falando e você não está recebendo. Mas Deus continua falando. Deus continua falando. O segundo perigo identificado aqui no texto do versículo 31, de vivermos uma vida religiosa fria e desassociada do amor de Deus, é que nós vamos começar a viver apenas de aparências. Veja o que diz aí o versículo de número 31, a segunda parte, após a vírgula, que diz assim: e eles se assentam diante de ti como meu povo, como se fosse o meu povo. Eles se assentam diante de ti como se fosse meu povo. Mas Deus está falando, só parece, mas não é. Só parecem povo de Deus, mas não são. Parece crente, mas são apenas ímpios com um pouco de moralidade religiosa e consciência social. Parece crente, mas no entanto não tem comprometimento comigo, nem comunhão com o Senhor. Parece meu povo, mas não é meu povo, porque não está aliançado comigo. Eles se assentam diante de ti como meu povo. Ei, eu quero te dizer que a sua aparência de cristão não pode livrar você do fogo do inferno. Ou você é, ou você não é filho de Deus. Você pode até usar roupa de crente, falar como crente, andar como crente, e ainda assim não ser um filho de Deus. Porque o que determina a nossa identidade cristã não é a nossa aparência exterior, mas sim o selo do Espírito Santo nas nossas vidas. O selo do Espírito Santo na nossa vida, que é uma obra da regeneração. E que após a obra da regeneração, sim, a exterioriza a obra da regeneração através da santificação. Mas se a santificação não está sendo produzida, é porque a regeneração ainda não foi realizada. E aí eu quero te dizer, você precisa avaliar a sua vida com Deus. Porque às vezes você só parece, mas você não é ainda um crente salvo. E eu quero lhe dizer que não existe um meio termo nesse momento. Não existe uma zona cinza entre você ser e não ser de Deus. Jesus Cristo disse assim: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha.
E se tem uma coisa que Deus sempre abominou, e Jesus Cristo enfatizou isso no seu ministério terreno, é hipocrisia religiosa. Em Mateus capítulo de número 23, versículos 27 e 28, o Senhor, Ele dá uma chamada nos fariseus, dizendo o seguinte: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas dentro estão cheios de ossos mortos e todo tipo de imundícia. Assim vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Deus condena aquelas pessoas que vivem apenas de aparência, aquelas pessoas que não se comprometem com Deus num nível mais profundo, como aprendemos aqui hoje pela manhã. E sabe qual é o problema das pessoas que vivem uma falsa aparência? É porque as pessoas que vivem uma falsa aparência, eles se tornam crentes iludidos. E o crente iludido, ele é pior do que o incrédulo, porque dificilmente ele se arrepende e muda de vida, porque ele está iludido com a sua própria fé. Está iludido consigo mesmo. Ele se acha que é, mas no entanto, não é. O Senhor Jesus Cristo, falando no Apocalipse, no capítulo 3, versículo 1 a 3, ele escrevendo à igreja que estava em Sardes, ele diz assim no versículo 1, isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, eu sei, e Deus está falando com você, eu sei das tuas obras, que tens nome de que vive, mas está morto. Tens nome de que vive, mas está morto. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A igreja de Sardes não tinha problemas teológicos, a igreja de Sardes tinha problemas motivacionais. Eles tinham obras, mas a motivação que o levava a fazer as obras não eram corretas nem honestas diante de Deus. Eles tinham a aparência de uma igreja com uma boa instituição, mas no entanto não tinham transformação de vida. E Jesus Cristo, que conhece a nós por dentro e por fora, ele falou para aquela igreja dizendo o seguinte: eu sei das tuas obras, e que tu tens nome de quem está vivo, mas tu estás morto, e você não está entendendo o que está acontecendo, e você está morto espiritualmente, e no entanto a palavra do Senhor está dizendo assim, ó, ser vigilante, confirma o que restante que estava para morrer. Sabe qual é o pior de uma pessoa morta espiritualmente? É que ela ajuda quem está à volta também morrer. Você andar com morto espiritualmente, você vai morrer igual a ele também. Se você anda com uma pessoa que é viva, que ama a presença do Senhor, que se alegra quando está num ambiente de culto, a graça e a unção de Deus na vida dela contagia você também. Mas quando você anda com morto espiritualmente, quando você anda alguém que é frio, apático, indiferente, que vem para o culto e ele não cultua, você acaba ficando frio, apático e morto igual a ele. E Deus está falando através de João à igreja de Sardes: ora, ser vigilante, confirma os que já estão para morrer. Tem muita gente que está para morrer e muitas vezes não está se apercebendo disso. Não está se apercebendo que as suas obras e as suas motivações, a pessoa está tão envolvida com a obra que esquece de avaliar as motivações pelas quais a faz. E Paulo falou que muitos podem pregar a Cristo por inveja, por ciúme, por porfia, ou apenas para aparecer. E ainda que o evangelho esteja sendo pregado, o que importa é que para Deus as obras daquelas pessoas são mortas. O Senhor falou: ser vigilante, porque senão
vigiares, eu virei a ti como ladrão, e não saberás a hora em que eu haverei de vir. Quem anda com gente morta espiritualmente, acaba morrendo também. E infelizmente, temos muitas pessoas nas nossas igrejas, por todo o Brasil, que têm nome de que vivem, mas estão espiritualmente mortos. E aí eu quero fazer uma pergunta muito diretamente a você. Seja sincero, seja sincera. Há quanto tempo você não sente mais a presença de Deus? Há quanto tempo você não mais se alegra na presença do Senhor num ambiente de culto? Há quanto tempo você mais não chora na presença do Senhor? E eu não estou falando de emoção barata, eu estou falando de convicção, contrição produzida pelo Espírito Santo, mediante a pregação da palavra. Há quanto tempo você não sabe mais o que é se alegrar no seu espírito em Deus? Pela manhã, gente, foi espetacular. Foi espetacular a maneira como Deus falou diretamente ao Espírito. E muitas vezes nós olhamos a plateia e olhamos pessoas tão indiferentes, tão apáticas, como se nada tivesse acontecendo. Eu quero lhe dizer, talvez seja um motivo esse. Você está morto espiritualmente, porque Deus não mudou. Deus continua falando. Deus não mudou. A sua palavra não mudou. O seu poder não diminuiu. A sua presença não se limitou. Quem mudou foi você. Quem mudou foi você, que morreu espiritualmente e esqueceu de ser enterrado. Mas o desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus hoje, nessa noite, possa impactar a sua vida de uma maneira tremenda. Como o nosso pastor falou hoje pela manhã, que seja hoje um divisor de águas na sua vida. Que você não venha mais sair daqui da igreja da mesma maneira como você entrou. Que você venha sair daqui nessa noite comprometido com o Senhor, comprometido com a sua palavra, comprometido com Deus e falando: a minha vida nunca mais será a mesma. Como Deus falou essa manhã. E existem pessoas que estão com águas apenas nos artelhos, nos tornozelos, mas que não se aprofundam em Deus em nada. A sua caminhada cristã é água apenas nos pés, porque não se aprofundam em Deus em nada. E Deus está te convidando: sai da margem, sai da margem, vem para o mais profundo. Vem para o rio de Deus para que o Espírito Santo mude a sua vida. Vem para o Espírito Santo de Deus mudar a sua vida. Mas deixa eu correr aqui. Terceiro perigo de uma religiosidade fria, desassociada do amor a Deus, é que nós nos podemos tornar apenas ouvintes, mas não praticantes da palavra. O texto diz aí: eles ouvem as tuas palavras, mas não a põem em obras. Isso é, eles não a praticam. Eles ouvem, aprendem, mas não praticam. Um dos grandes problemas das igrejas na atualidade é o analfabetismo funcional no que diz respeito ao reino de Deus. A pessoa sabe o que tem que fazer, mas ela não faz. Ela até entende o que Deus quer para a sua vida, mas ela não vive. Ela não pratica a palavra de Deus na sua vida, e com isso a palavra de Deus, ela se torna inoperante na vida dela. Paulo vai dizer que nós precisamos sermos praticantes da palavra do Senhor, porque todo aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, ele não desenvolve estruturas espirituais na sua vida, e com isso, sempre que vem as provas, as suas ruínas, elas vão para o chão, porque elas não conseguem ficar de pé, porque elas ouvem, mas não põem em prática. Jesus Cristo, quando ele terminou o Sermão do Monte, ele falou o seguinte, lá em Lucas 6,46: por que vocês me chamam, Senhor, se vocês não fazem o que eu digo? No tempo de Jesus, já tinha esse tipo de gente, que ouve, mas não pratica. Chamavam ele de Senhor, mas apenas da boca para fora, porque não se comprometiam com eles como servo. Se Jesus é o nosso Senhor, se Jesus é o nosso Senhor,
nós somos dele servo. E aí por isso que Jesus Cristo vai dizer: por que vocês me chamam Senhor, se vocês não fazem o que eu vos digo? Que qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu mostrarei em que haverei de comparar. Compararei ao homem que edificou a sua casa na rocha, mas ele cavou, abriu bem fundo, pôs alicerce sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu contra aquela casa e ela não caiu, porque ela estava alicerçada na rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre areia, sem alicerces, no qual bateu de ímpeto a corrente, que caiu sobre ela, e logo caiu, e foi grande a sua ruína. Sabe, pastor, porque muitas das vezes nós temos tantos problemas no meio da igreja, é porque as pessoas, elas ouvem sermões, elas vêm aqui, participam de um estudo bíblico, elas ouvem Deus falando o tempo todo, semana toda, através dos louvores, através de uma oração, através de uma pregação, mas, no entanto, não praticam aquilo que Deus tem determinado para as suas vidas. Para efeito de crescimento espiritual, segundo a pedagogia de Jesus Cristo, não apenas devemos ouvir, mas devemos praticar. Audição e praticidade é aquilo que vai fortalecer a sua vida espiritual. É por isso que nós vemos tantas pessoas fracassando espiritualmente, vemos tantas pessoas caindo, naufragando na fé, quando vem a luta, quando vem as provas, quando vem o desânimo, abandonam a casa do Senhor, abandonam a presença de Deus, porque não tem estruturas espirituais, porque nunca praticou a sua palavra. Todo aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, ele não desenvolve fé sobrenatural para que possa viver uma vida bem-sucedida. Tiago, ele vai falar lá no capítulo 1, versículo 22, o seguinte: irmãos, sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não cumpre a palavra, ele acha que engana Deus, mas, no entanto, está enganando apenas a si mesmo. Ele diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho, seu rosto natural, porque logo contempla a si mesmo, mas vai logo se esquece de como era. Assim, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a liberdade, nisso persevera, sendo não somente ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal é bem-aventurado em seu feito. Sabe o que difere um crente medíocre de um crente acima da média? É porque um ouve, mas não pratica. Outro ouve e pratica. Os princípios da palavra de Deus, se aplicados à sua vida, à nossa vida, eles são capazes de determinar muitas coisas. Mas quando vemos pessoas que se arrastam espiritualmente em todas as áreas da sua vida, não conseguem ser bem-aventurados, bem-sucedidos em nada aquilo que fazem, é por causa que, ainda que ela conheça o princípio, ela não pratica a palavra de Deus. Todo aquele que ouve a palavra e não a pratica, ele não consegue desenvolver temor a Deus, e com isso não consegue observar os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo de número 5, versículo 29, o Senhor fala o seguinte: quem dera o meu povo tivesse um tal coração que me temesse e guardasse todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Deus está falando: quem dera o meu povo não somente ouvisse, mas praticasse a minha palavra. Quem dera o meu povo não somente ouvisse, mas observasse os meus mandamentos. Quem dera o meu povo não somente ouvisse, mas temesse a minha palavra. Então, bem lhes iria, não somente a eles, mas também a todos os seus filhos para sempre. Eu não sei o que você quer da sua vida, mas até a sua geração depois de você pode estar sendo influenciada pela maneira como você está vivendo. E aí eu te pergunto: que tipo de legado espiritual você vai deixar na vida dos seus filhos?
porque herança é aquilo que nós damos para Ele, mas legado é aquilo que nós deixamos nele. E aí eu te pergunto, que tipo de legado espiritual você como mãe, você como pai, está projetando na vida dos seus filhos, para ensiná-los a temer a Deus e andar segundo a sua palavra, para ensinar-lhes eles a viver segundo os princípios que norteiam a vida de todo aquele que é cristão. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero lhe falar nessa noite, você precisa avaliar a sua vida, porque viver da maneira como nós temos vivido, muitas vezes está nos afastando da presença do Senhor. E sabe qual é o pior? É que muitos de nós pais, por não praticarmos a palavra do Senhor, por não vivermos os princípios da palavra do Senhor, nós arrastamos os nossos filhos para a igreja, mas quando eles têm autonomia intelectual e pessoal e jurídica, a primeira coisa que eles fazem é abandonar a casa do Senhor, é abandonar os princípios da palavra do Senhor, é abandonar a presença do Senhor, porque eles eram filhos de crente, mas nunca se converteram, porque nunca viram na vida dos seus pais uma autoridade espiritual de temor e respeito e reverência à palavra do Senhor. Como é que você quer que amanhã os seus filhos reverenciem, creiam e obedeçam à palavra do Senhor, se você não é um bom exemplo dentro da sua casa? Como é que você quer que o seu filho amanhã seja bem sucedido, seja um homem, uma mulher de Deus, se você contradiz tudo aquilo que você professa com a sua boca, através de uma conduta reprovável no seu dia a dia? Deus está falando, quem dera o meu povo tivesse um coração tal, para que me temesse e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse, não somente a eles, mas aos seus filhos, para todo sempre. E aí eu vou caminhar para encerrar, porque hoje nós temos ainda a ceia. O quarto perigo de uma religiosidade fria, apática e desassociada de Deus é que nós podemos desviar o nosso coração do verdadeiro Deus, indo para longe do Senhor por causa dos nossos interesses pessoais. Diz aí a palavra do Senhor: pois eles lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua própria avareza. Isaías capítulo de número 15, versículo 8, 9. Deus, ele repete essa mesma expressão dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Um dos grandes erros que nós como igreja cometemos é ensinarmos as pessoas a serem religiosas. Ensinarmos as pessoas a serem religiosas. A pessoa, ela aprende a fazer ali uma oração, começam a ler a Bíblia, são incentivados a vir aos cultos. Então essa pessoa vai vindo porque gosta da palavra, porque gosta dos louvores, mas ela ainda não teve um encontro com Deus, e com isso a sua vida não é mudada. Muitos de nós estamos como aqueles israelitas em Babilônia, chegando diante do profeta do Senhor, como aqueles que gostam de ouvir canções de amores, de quem tem uma boa voz e sabe tanger, gostam da nossa vibe, gostam do nosso culto. A nossa igreja é uma igreja muito boa, o nosso louvor é um louvor muito bom e ainda vai melhorar mais. A palavra ministrada pelo nosso pastor é uma palavra maravilhosa. Mas, no entanto, nada disso muda a sua vida se você não abrir o seu coração para o Senhor. Nada disso muda a sua vida. Muitas pessoas, elas vêm para a igreja por motivos talvez pessoais, como diz aqui a Bíblia Sagrada, seguindo seus próprios interesses e avareza. As pessoas vêm para a igreja talvez para resolver um problema pessoal,
para tentar alcançar uma bênção, resolver um problema familiar, talvez conseguir um emprego, quem sabe arranjar um casamento, ou talvez apenas para construir uma rede de apoio de amigos. Mas, no entanto, elas não se entregam para Deus, não se entregam de verdade, vão vindo, continuam vindo, daqui a pouco estão na classe de integração, daqui a pouco estão com alguma atividade religiosa, e no entanto, não se converteu. E o grande problema de muitas igrejas da atualidade são as falsas conversões. As pessoas, elas entram para a instituição, mas nunca chegam a fazer parte do corpo. Elas se tornam convencidos, mas não convertidos. E o resultado? É você. E o resultado é você. Crentes que nunca tiveram experiências com o Deus da Bíblia. Crentes que entram num culto e saem sem nunca ouvir Deus falar no seu coração. Crentes que não têm comunhão com o Espírito Santo, que não sentem a presença de Deus, que muitas vezes vêm para a igreja como se fosse um clube. Deus está falando para o profeta Ezequiel: Ezequiel, eles vêm a ti como o povo que costuma vir, eles se assentam diante de ti como o meu povo, mas ele ouve as tuas palavras, mas não põe em prática, pois o seu coração ainda está longe de mim, seguindo a sua própria avareza. Pessoas que não foram ainda impactadas pelo poder do Espírito Santo, não tiveram sua vida transformada, não sentem a presença de Deus. Sabe por que Deus não fala conosco no nível intelectual? O pregador pode falar com você no nível intelectual, mas o Espírito Santo, ele fala diretamente ao seu espírito. E aí você consegue sair da igreja, seja numa palavra grande, seja numa palavra simples, dizendo: Deus falou comigo nessa noite. E aí que eu quero que você avalie como está a sua situação. Porque, como o pastor falou hoje pela manhã, não dá para continuarmos mais do jeito que está. Não dá mais para nós continuarmos brincando de sermos crentes. Não dá mais para nós estarmos na igreja e não assumirmos um compromisso com Deus mais profundo. Ou você serve a Deus de uma maneira integral, se entregando para Ele sem reservas, ou você não serve para Deus. A verdade é essa. Ou você é 100% de Deus, ou você não é, porque 99 não basta. 99 não basta. E sabe qual é o problema, pastor? Uma das estratégias do diabo hoje em dia é fazer com que nós nos sintamos confortáveis estando na casa do Senhor, vivendo uma vida religiosa, apática, indiferente, onde o nosso coração não sente, não arde mais na presença de Deus, mas cria para a gente uma zona de conforto. E aí o diabo não te tenta mais com pecados absurdos, como os que você outrora estava acostumado a praticar. Você moralizou, você conseguiu vencer a prostituição, conseguiu vencer a pornografia, você conseguiu vencer o vício do adultério, fuma, bebida, você conseguiu sair daquelas coisas que te embaraçavam no passado, você tem uma vida social aprovada agora, mas no entanto, você ainda não está entregue completamente para Deus. Parece meu povo, mas não é meu povo. Parece, mas não é.
E Deus está falando comigo e com muita gente aqui nessa noite. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer tratar você. Ele quer entrar na sua casa, na sua causa, no seu coração e mudar completamente. O Senhor falou o seguinte: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele. Só que o problema é que essa palavra de Jesus Cristo não fora por umas pessoas que estavam descrentes, não. Ele está falando para a igreja. Eu estou à porta e bato, porque você está aqui, mas você não está comigo. Eu estou fora, dentro do seu coração. E sabe, a porta do coração só tem maçaneta por dentro. Jesus não vai arrombar o seu coração para entrar. Mas nessa noite Ele está batendo. Ele está batendo no seu coração. Ele está dizendo: eu quero entrar na sua vida. Eu quero entrar na sua vida. O grupo de louvor pode subir. Eu convido a você a ficar de pé nesse momento. Esse momento é um momento de introspecção, é um momento de reflexão. Porque você não pode sair daqui dessa noite da mesma maneira que você entrou. E se você não vir à igreja e não sente a presença do Senhor, você precisa entender que existe alguma coisa errada. Não está certo. Não está certo. Gente, eu me sentiria envergonhado de estar na presença de Deus e não sentir a presença dEle. E Deus está presente nessa casa. Nenhum domingo Ele tem faltado. Mas a questão é que a sua presença, ela é transcendente, ela é imanente, ela está em todo lugar. A questão é que são em poucos que a presença de Deus se manifesta. E Deus quer manifestar a sua presença na sua vida. Eu quero te dizer, você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. E se essa palavra não falar com você, você precisa se reavaliar. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está falando. Mas Ele só fala para quem tem ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Nesse momento de adoração, você vai ter a oportunidade de se rasgar diante de Deus. O derramar que nós queremos de Deus na nossa vida está condicionado a um derramar das nossas vidas diante da presença dEle. Deus só vai derramar do seu Espírito, da sua graça, da sua unção na sua vida quando você se derramar completamente diante dEle. Agora, se você não quer isso, ainda que tenhas nome de que vive, estás morto. Mas quem sabe hoje Deus não possa te ressuscitar.